RFI Convida. Marcela Moura é artista pesquisadora com doutorado em teatro obtido aqui em Paris, na Universidade Sorbonne Nouvelle, com cotutela na Unirio, no Brasil, professora de teatro aqui na França, na Universidade Católica de Angers. Ela participa de projetos de pesquisa, criação no Instituto de Sistemas Complexos de Paris. Recentemente, Marcela Moura pôde mostrar ao público parisiense seu trabalho na performance do Plâncton aos corpos humanos, a dança da interação. Olá, Marcela Moura, bem-vinda à RFI. Olá, Adriana, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Marcela, essa performance que foi precedida por um ateliê de criação participativa e apresentada na Bienal Artex, um evento cultural e científico que propõe um diálogo entre artes e ciências em torno de sistemas complexos. Essa performance seria um condensado das suas pesquisas que focam no teatro performativo e nas novas tecnologias? Eu diria que é uma camada, assim. Eu já tenho dado vários ateliês, cada ateliê eu escolho um ponto de vista específico, mas a minha tese foi realmente teatro e sistemas complexos. Eu utilizei uma metáfora, né, uma analogia de um sistema flu, que é a inteligência artificial, mas que copia os sistemas da natureza. Nebuloso, fora de foco, né? Flu nebuloso, que na verdade é um sistema dos robôs, assim, que tenta um pouco copiar, né, a natureza, o homem. Então a ideia é muito ampla, né? Então cada ateliê tem um foco específico. Eu já tinha feito já tinha participado 3 vezes de 3 pesquisas diferentes que eram só minhas, que eu propunha para o Instituto, eles aceitaram, né? Sempre em diálogo com a Festa da Ciência. Dessa vez, esse ano especificamente, eu queria dar um passo além, assim. Eu queria novos desafios, né? E eu propus, falei assim, olha, eu queria, dessa vez, realmente fazer uma parceria um pouco mais estreita com alguma pesquisa em curso, com algum cientista. Aí eu conheci, ela tinha uma lista, assim, eu conheci as pesquisas da doutora Sylvia Dumont, né, sobre os plânctons, e que se baseava exatamente nas interações, nessa noção de coletivo. Eu falei, olha, tem muita afinidade, vai ser um ótimo desafio. Então, e logo depois eles me ligaram, falaram, olha, tem também uns músicos e tem também uma artista plástica que ficou interessada. Eu falei, genial! Aí virou ficou um super desafio. Multigênero, né? Aí foi um super desafio, porque a gente não se conhecia, né? Então, e muito pouco tempo. E realmente foi uma experiência de criar com o coletivo, né, em coletividade, e várias disciplinas diferentes, e a gente não se conhecia, cada um tinha a sua visão da pesquisa, sempre ligada aos sistemas complexos. E depois uma outra camada do desafio foi a chegada de todos esses artistas, cada um em uma disciplina diferente, que não se conheciam necessariamente, em 2 dias. Porque teve o ateliê de 2 dias. 2 dias. Depois, uma semana depois, a apresentação. Exatamente. O que é mais importante nesse processo, Marcela? O ateliê ou a apresentação? Se é que podemos hierarquizar. Eu vejo tudo, assim. Justamente meu trabalho, assim, ele parte do princípio de que tudo está interligado, né? É a noção básica do sistema. Cada elemento tem a sua autonomia, mas eles estão numa interação muito forte, né? Um sistema complexo dinâmico. Qualquer pequena mudança em um elemento ou em uma etapa, ela faz emergir algo para todo o sistema. Então, assim, desde o início, desde esse momento que eu decidi trabalhar com um cientista e não com outro, a coisa já começou a se formar, né? As camadas foram se sobrepondo, um palimpsesto foi se formando, né? E eu acho que não tem separação mesmo não, sabe? Até a minha proposta de visão mais sistêmica do teatro é que
Não é um espetáculo, um objeto fixo, parado, que você analisa, né? Você vê tudo como um processo. Então, um espetáculo é uma etapa, é uma camada, uma etapa do procedimento total, né? Assim, Para o público leigo, vamos dizer assim, essa ciência exata, junto com a arte, é coisas quase impossíveis de terem uma convergência como você faz. Como é que você consegue fazer essa convergência? Como é que você consegue utilizar esses conceitos numa cena teatral? é. Que, em princípio, é livre. A base é essa. Na verdade, assim, quando eu comecei e primeiro eu fui pela questão da inteligência artificial, né, da tecnologia. E aí eu fui estudando cada vez mais e, na verdade, esse conceito de sistema, ele vem da biologia, realmente, né? É Bertalan Fley, que tem essa noção, para simplificar, é como se fosse uma visão mais holística. Então, é uma visão baseada na interação entre esses elementos. E o teatro é um laboratório, é uma frase comum, um laboratório da vida, né? Da vida social. Então, assim, como as pessoas interagem e o que emerge dessa interação é a base do teatro. E isso tá na biologia, na física, na matemática, nos estudos de neurociência, na inteligência artificial, porque todo o trabalho é tentar entender como esse sistema humano, né, psico, funciona para tentar fazer. Assim, a própria internet funciona como um sistema orgânico, né, que vai... As interações vão acontecendo, uma porta vai se abrindo. Então, assim, voltando lá atrás, Leonardo da Vinci, que era um sistêmico, as coisas são interligadas. Tudo está ligado. A gente que separa para, né, ficar um pouco mais fácil tratar de uma coisa de outra, né? Mas eu acho que até com essa questão do horrível, né, do Covid, assim, a gente viu realmente, fecha a fronteira, fecha aqui, não, mas é um sistema que atinge Porque o mundo todo. a fronteira é uma coisa muito importante no seu trabalho. A fronteira ou a superação das fronteiras? Porque, olha aqui, vou falar de uma forma meio... tentar simplificar um pouquinho, né? Um sistema, então, são elementos que estão interagindo entre eles, que têm uma certa autonomia, que a hierarquia, ela muda um pouco, né? Esse é um sistema dinâmico, assim, e ele tem um contexto, que seria uma fronteira. Mas essa fronteira nunca é fechada, porque ela está sempre em contato com um outro sistema. Então, da mesma forma que esses elementos interagem, essa fronteira, né? Esse sistema que não é fechado, interage com outro, que fazem parte de um maior e tudo está em interação. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ver a fronteira de forma diferente, como algo permeável que reverbera e tudo que acontece dentro reverbera para fora e está tudo em ligação, né? Parece linguagem simplista, assim, é muito difícil, mas até na medicina, às vezes, a gente separa, né, uma parte. Eu tô com um problema aqui, ó, corta o dedo. Mas, assim, corta aqui, tira aqui. Não, mas, assim, um problema em algum lugar reverbera no corpo inteiro e o seu corpo doente reverbera em outro corpo. E é assim, essa fronteira... é muito porosa. E agora, concretamente, como é que foi essa apresentação dessa criação atual? Como é que foi? Como é que o público reagiu? Como é que foi essa fronteira entre a cena e o público? Então, primeiro teve um trabalho coletivo entre Adrienne Novak, que é a artista plástica, Florestan Labourdette, eu tô lendo porque eu não sei pronunciar direito, Pierre Carré e a cientista Silvia Demont. Nós fizemos várias reuniões, foi todo um trabalho realmente de interação entre sistemas diferentes, teatro, dança, né, do meu lado, artes plásticas, como que esse sistema da Silvia ia reverberar nos outros. Nós trabalhamos muito, muito, e fomos para o ateliê com tudo ainda, nenhuma certeza, né? E o trabalho, nós decidimos nos concentrar na questão da interação e do trabalho coletivo, na escuta do outro, no diálogo.
Então, Improvisação também. qualquer ação que um elemento que um performer propunha reverberava, porque tinha uma resposta individual, mas reverberava. E isso é muito ligado aos sistemas biológicos, aos plânctons, né? Como é que esses sistemas interagem entre eles, dialogam. E foi isso, nós treinamos bastante essa escuta. A base foi o treino da coletividade, do trabalho coletivo, mais do que tentar criar coisas maravilhosas. Porque se tivesse esse terreno da escuta, eles poderiam improvisar. Agora é sempre um risco, né? Mas correu tudo bem. Nós tivemos alguns momentos de perda, eu assistindo assim, agora eles se perderam. Começaram a pensar, ninguém está escutando. Colou de novo. Se uniram. Aí começa a sair coisas interessantes quando eles se escutam, assim. Porque foi um trabalho bom. Mesmo durante a apresentação, continua tendo improvisação? Sim, foi totalmente improvisado, Mas, assim, nós sabíamos lugares em que nós tínhamos que chegar, né? Então, assim, tem que sair daqui, aí tem que passar por aqui em algum momento. Alguém vai dar um sinal e vocês têm que estar atentos. A gente não sabe quem, assim. É a noção de que um indivíduo que emerge, que é líder e que vai dizer que agora é hora de fazer isso, ele é o resultado desse coletivo que está se escutando e alguém decide fazer alguma coisa. É agora. Então, passaram para a segunda etapa, passaram para a terceira. E eles passaram por todas direitinho. Marcela, agora vamos falar um pouco de você, da sua carreira, da sua obra. Sua formação inicial foi em ciência da computação. Você, inclusive, trabalhou muitos anos no setor de informática. Isso, como você sistemas informatizados. Como você chegou ao teatro? Foi essa experiência profissional inicial que orientou essas suas pesquisas? Olha, pois é, eu acho que o ser humano também é feito de todas essas camadas. A gente vai se tornando um palimpsesto ambulante, né? O teatro acho que veio antes de tudo por uma curiosidade, assim. Eu sempre amei muito a vida, queria entender o mundo. E eu acho que fazer teatro para mim era um lugar ali com liberdade. O lugar da liberdade, o lugar do conhecimento. E as coisas vieram juntas. Enquanto eu fazia informática, eu entrei para a faculdade, eu fazia teatro já, mas era em Goiás, né? Então era difícil, pai mineiro, tradicional, essa coisa de artista aí. Então, era quase fora da fronteira, né? Eu acho que eu sempre fui alguém na fronteira, sabe? Assim, eu acho que é um lugar difícil. Talvez não corajoso, não sei, não me sinto tão corajosa, mas é onde eu me sinto confortável, porque é o lugar da liberdade. Você vai por aqui, você vai por ali, de acordo com o coletivo que você está no momento, com a sua energia, né? Então, a ciência da computação, ela veio um pouco pelos filmes de ficção científica, o robô, tinha perdidos no espaço, tinha um robô que salvava todo mundo, perigo, perigo. Pela curiosidade, pela imaginação. E como eu sempre gostei de estudar tudo, minha mãe era da biologia, física, química, assim, meu pai pintava, eu sou curiosa, né? Então, eu falei, esse curso é bom, dá dinheiro, eu vou ter liberdade para fazer teatro. É interessante, eu gosto de matemática, acho que eu vou passar. E foi. E, ao mesmo tempo, eu fazia teatro, mas era sempre assim. O Instituto de Matemática e Física ficava na frente do Instituto de Humanas. E aí tinha muita gente do teatro que era só de humanas. Eles vinham me visitar e o pessoal, olha aí a turma dela. Estranha. E eles achavam o pessoal meio estranho também. Então, eu ficava ali. E assim você construiu literalmente no meio. Né? E sempre foi caminhando. E eu sempre tentei. Na graduação, eu fui estudar Meyerhold, que é um russo que usava a tecnologia, né? Trabalhou o corpo com a biomecânica, projeção de imagem. Eu sempre preocupada, assim, com a tecnologia no teatro, o que ela traz como benefício e o que ela traz como desafio, como perda, como desafio para a gente se transformar e se apropriar dela, né? Então,
No mestrado foi isso também, a questão do corpo com a imagem. E no doutorado eu quis além. Não só falar do uso lá da máquina, lá na cena, mas de um pensamento que vem da inteligência artificial, das redes, da internet, que pode ser apropriado pelo teatro. Pois é, a utilização, né, das novas tecnologias na cena teatral não é de hoje. Sua tese de doutorado, como você acaba de dizer, foi sobre o diretor de teatro Henrique Dias, um dos pioneiros do uso do vídeo e imagens em cena, uma tese que foi publicada aqui na França em livro. A Cristiane Jatahy, que trabalha muito com vídeo, é hoje uma das diretoras brasileiras de maior visibilidade internacional. Esse recurso, Marcela, é hoje um elemento predominante da cena teatral brasileira? Eu acho que não, Adriana. Eu acho que os brasileiros sempre souberam se apropriar disso na medida do possível, porque é caro, né? Assim, é complicado, é difícil. E eu acho que os artistas têm uma certa resistência também, porque limita um pouco, né, a técnica. Você é bem limitado, porque a luz aqui, nessa hora, vai entrar, e aí você tem que lidar com isso. Mas eu acho que eles sempre souberam, né? Até Zé Celso conseguiu incluir a loucura antropofágica dele com a tecnologia também. Então, eles sempre souberam, de uma forma a não dar o primeiro plano para a tecnologia. Mas eu acho que hoje o mundo está tão caótico, né? E a gente está vivendo um momento importante de afirmação de minorias, tem todo um discurso político muito importante, e eu acho que isso está vindo à tona nas performances, em várias questões, né? Questão de gênero, raça, identidade, né? Eu acho que isso... A questão temática hoje é mais importante. Eu acho que do que o médium, talvez. Eu acho que a gente já viveu um momento muito grande de preocupação com esse médium, né? Assim, o que o meio traz para a nossa linguagem. Eu acho que as questões é exatamente isso. São momentos cíclicos, né? Eu acho que, neste momento, a discussão está indo para outro lado, eu acho. Você vive entre a França e o Brasil, trabalha muito nos dois países. O que você está preparando aí de novo, para além dessa pesquisa que você acaba de mostrar aqui em Paris? Eu fico dividida. Tem a questão acadêmica, né? Artigos, conferências. Eu estou sempre participando de tudo isso. E queria cada vez mais fazer projetos artísticos ligados com essa pesquisa. Porque você viu, assim, a gente usou uma tecnologia básica de projeção de imagem, coisa colada numa roupa preta com uma luz negra. E todo mundo, parece pixel, dá um efeito. Então, é mais uma questão de se apropriar da tecnologia, né? Eu queria continuar nesse caminho e, principalmente, eu queria construir mais pontes nessa fronteira, sabe? Porque eu faço coisas aqui, todo mundo, vamos para o Brasil, vamos levar para lá. Vamos tentar. E aí eu vou para lá, faço alguma coisa lá, vamos levar para fora. Eu ainda tô com dificuldade com a fronteira, sabe? Eu queria que ela fosse um pouco mais permeável, que eu pudesse ficar para trazer... Transitar com mais facilidade. Então, espero que você consiga transitar com mais facilidade. Fazer projetos lá e aqui ao mesmo tempo, para apresentar lá e aqui, não fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa lá. Espero juntar mais essas pontes cada vez mais. Muito obrigada, Marcela Moura, artista pesquisadora, com um doutorado sobre esse tema e que acaba de apresentar aqui em Paris uma performance sobre o seu trabalho. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a você, Adriana. Obrigada.